tem uma coisa aqui muito interessante, a Danusa está dizendo, primeiro não gerar, depois reduzir e aí destinar. Exatamente, Danusa. Então, a ideia hoje, eu falo sempre que é a gestão ambiental proativa, né? Fazendo uma analogia com a segurança do trabalho, que é a não geração. É a gente ir lá no processo entender o porquê gera aquele resíduo, se precisa gerar naquela quantidade, né? Então, isso é extremamente importante. Aí a Danusa está falando aqui a questão do isopor. A Alexandra falou do isopor, né? Que é um grande problema, e a Danusa falando que realmente essa questão do isopor é um grande desafio. Eu tenho visto, eu tenho um cliente, inclusive, recentemente, mas ele tem um volume enorme, tá, gente? Ele tem um volume enorme, que ele até ele adquiriu uma máquina de compactação de isopor. Muito interessante o processo, eu nunca tinha visto essa máquina, recentemente vi a operação, muito interessante, mas ele tem um volume muito, muito grande, né? Às vezes, por uma questão de volume, o investimento não vai compensar. Isso é uma outra coisa que essa relação, essa nossa estratégia, nessa relação de quantidade e investimento, ela sempre vai nos trazer esse desafio, né? Às vezes a gente até tem uma máquina, tem uma tecnologia, tem um fornecedor, mas às vezes a quantidade é muito pequena. Um exemplo clássico disso é que às vezes nós ficamos muito tempo acondicionando resíduos, né? Para poder gerar um volume suficiente para que a partir dali compense a destinação. Ou seja, porque um exemplo clássico são lâmpadas. Lâmpadas é sempre um exemplo clássico disso. A gente vai juntando, para que o fornecedor venda uma única vez e compense ali o frete do deslocamento, né? Bom, pessoal, para encerrar, eu queria falar só um pouquinho de uma coisa que eu tenho visto que tem sido uma tendência de mercado e que vocês podem pensar também em realizar, tá? Que é a questão das auditorias de segunda parte, tá? Eu tenho visto cada vez mais os nossos clientes aqui na Qualiseg aderindo às auditorias de segunda parte. Ou seja, aquela auditoria em que eu vou até o meu fornecedor, eu visito as instalações dele, eu verifico o atendimento dele em relação às questões ambientais, né? E é uma forma que nós temos de influenciar esse fornecedor a ser ambientalmente correto. Isso, inclusive, é um nome, uma expressão muito usada na ISO 14001, né? A influência sobre a perspectiva de ciclo de vida, a influência sobre o fornecedor. Então, a gente precisa influenciar, gerar uma cadeia de adequação legal, né, junto a esses fornecedores, mas não só isso, mas uma cadeia de atendimento a requisitos mínimos no que tange a gestão ambiental. Então, é importante também, se vocês quiserem pensar como fazer isso, como trazer isso para a estratégia de vocês, eu acho que é legal, né? E aqui eu faço somente algumas ressalvas. A auditoria de segunda parte, ela segue as diretrizes da ISO 19011, então vocês precisam garantir uma agenda para esse fornecedor, vocês precisam garantir um critério, seja um checklist, um manual, mas ele tem que saber no que é que ele vai ser auditado para que vocês consigam garantir o atendimento a essa sistemática de auditoria. Existem muitas empresas que fazem esse processo de auditoria em 2 momentos. Faz o que a gente chama de autoauditoria, que eu até brinco, eu digo não é auditoria, né? Porque no seu conceito, a auditoria, ela não pode ser feita, você não pode auditar seu próprio processo, né? Nada mais é do que um checklist, onde o cliente pontuou o que ele tem e o que ele não tem, e no segundo momento, o auditor vai lá confirmar se aquela pontuação realmente condiz ou não condiz, e às vezes ainda atrela outros requisitos. Então, é também uma estratégia muito legal que vocês podem utilizar, né, para que vocês façam esse tipo de abordagem. Muito usual, inclusive, né? O Wellington